Shalom, shalom, meus amados, graça e a paz, sejam bem-vindos. Seus braços nos acolhem, nos dá consolação. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amados, graça e a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Shalom, shalom, pastora Tirinha, shalom, graça e paz. Enéas, Sandra, shalom, pastora Rose, shalom, graça e paz. Antonieta, pastor Jonas, shalom, Márcia, shalom, Simone, shalom, Deus abençoe a todos aí na Itália. Laércio, pastor Laércio, shalom, Gabriela e Fabinho, shalom, Michele, shalom, Chavinho, shalom, Deus abençoe, André, graça e paz. A Luciana, a pastora Luciana, shalom, louvado seja o nome do Senhor. Célia, shalom, graça e paz. Luciane Botelho, shalom, vamos estar orando hoje pela cirurgia do Barbosa. Em nome de Jesus, tudo corra bem, com vitória, em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui, em nome de Jesus, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus Witch, Deus abençoe você, aleluia. Maria do Carmo, Vera, shalom, Letícia, shalom, seja bem-vinda, amém, Luciane. Vamos estar orando sim pelo Barbosa, em nome de Jesus, crendo, Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe, tudo isso está no controle de Deus. Selma, Deus abençoe. Célia, Maria Pedrosa, Deus abençoe. Deus Witch, Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo. Letícia Amaral, Carla, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bianca, pastora, shalom, Deus abençoe. Elisa, Deus abençoe. Maria do Carmo, Deus abençoe, minha irmã. Wanda, Deus abençoe. Bom dia, Deus abençoe sua vida também. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à oração nesse Shabbat Shalom. Deus abençoe. Eloi, Deus abençoe. Josemir, Deus abençoe. Talita, Deus abençoe. Simone, shalom, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos, graça e paz. Hoje é o terceiro dia desta jornada de 9 dias. 9 dias. No decreto que o Senhor tem nos dado esse ano de 2025. Zacarias 4, versículo 6, a parte B diz: nem por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmã Ruth, shalom. Marciele, Deus abençoe. Ana, Deus abençoe. Rosana, Deus abençoe. Silvana, bom dia. Deus abençoe. Elaine, bom dia. Deus abençoe também, minha irmã. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Shabbat shalom. Beth, bom dia. Graça e a paz. Um ano abençoado para todos. Estamos caminhando, entregando diante do Senhor esses 9 dias de caminhada. 9 são os dons do Espírito Santo. 9 são os gomos do fruto do Espírito. 9 dias foi o que se aguardou desde a ascensão até o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Sim, na hora 9, às 3 horas da tarde, foi que Jesus entregou a sua vida e abriu um vivo e novo caminho para nós na cruz do Calvário. Por isso estamos caminhando nesses 9 dias. 9 significa o fechamento de um ciclo, o cumprimento de um objetivo. E cremos que aquilo que semeamos em 21 dias de oração, nesses 9 dias, nós vamos ter grandes vitórias. Raquel, Deus abençoe. Marciele, Deus te abençoe, minha irmã. Paz. Beth, Deus abençoe. Joel, Deus abençoe. Fabiano, Deus abençoe. Sueli, bom dia, Deus abençoe. Graça e paz a todos que estão chegando para esse dia. E já vamos orar, já vamos começar aqui. Pastora Gracinha, Deus abençoe, a paz do Senhor. Vamos estar orando aqui no início, já entregando diante de Deus esta nossa reunião de hoje de oração, nesse Shabat, apresentando diante do Senhor os nossos corações. Missionária Emília chegando, Deus abençoe. Um beijo, mãe, Deus abençoe. Vamos estar apresentando a oração nesse dia. Vamos colocar foco também entre os pedidos aqui pela restauração da saúde plena, dos cuidados do Senhor sobre a vida do nosso irmão Barbosa, para que o Senhor possa conceder a vitória. Ele vai estar numa cirurgia hoje, sob a vontade do Senhor, para que ele possa ter êxito ali. Vai ser colocado um marca-passo, né? Então, que o Senhor possa trazer orientação e direção ao cirurgião, à equipe médica, e tudo corra na direção de Deus. Vamos estar orando por isso, amém? Pastor Vâncio, shalom a todos os irmãos do R3, graça e a paz, shalom, meus amados. Que o Senhor possa dar a vocês hoje um sábado abençoado, amém? Em nome de Jesus a todos nós. Já vamos começar. Isso aí, Deus no controle, Senhor. Em nome de Jesus, todos que estão orando por isso. Portugal, Deus abençoe, meu amado. Jaque, Deus abençoe também. Celninha, Deus abençoe. Irmã Vera, sempre ligada. Meu queridão Rômulo, nosso locutor preferido, shalom, amados apóstolos, Êxodo capítulo 33, o Espírito de Deus está conosco por onde quer e para nos dar a vitória. Amém, meu amado? Aleluia! Bate-bola Miguel, Zona Norte, Maranata, Zona Norte, shalom. Célia, Deus abençoe. Pastor Miguel, shalom, meu amado, graça e paz. Vamos orar então, amados? Vamos apresentar diante do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, nós queremos nesse momento, Pai, apresentar diante de Ti cada coração e vida que aqui está, Senhor. Senhor, que a Tua paz, Senhor, entre agora sobre cada coração. Aqueles que têm, Senhor, Pai, um momento de uma luta, uma batalha que está sendo travada neste momento, Senhor, que é onde as emoções estão sendo mexidas, ó Pai, e remexidas, que o Senhor traga a paz,
esta paz que excede todo entendimento, essa paz que só o Senhor pode dar. Traga agora, Senhor, sobre este lar, sobre esta família, como aquela ordem que o Senhor Jesus deu aos discípulos que entraram sobre as cidades e que, ao entrarem nas casas, eles tinham a autorização para dizer: a paz esteja sobre esta casa. Shalom, que a presença do Eterno esteja sobre cada um, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Pai, desde agora nós colocamos os pedidos de oração em tuas mãos, que a meditação sobre o devocional de hoje, desse Shabat, Pai, desse sábado, queremos apresentar diante do Senhor os motivos de oração. Estamos aqui reunidos, ó Deus, orando, buscando em Tua palavra um direcionamento, meditando sobre uma igreja que se move no Espírito Santo e ter, ó Deus, nesses 9 dias de caminhada, Pai, uma revelação do Senhor, um entendimento maior do Senhor sobre aquilo, Senhor, que se recebe aqueles que permanecem, que ouvem a palavra, que ouvem, Senhor, a instrução do Espírito de permanecer até que do alto sejam revestidos de todo poder, que este poder, Senhor, o evangelho de poder, seja derramado, outorgado a cada um, Senhor, como portador das boas notícias, possam ser, ó Deus, aqueles que tragam, Senhor, e promovam libertação, a cura, a transformação, algo que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode liberar, Senhor, que nesta hora aquele que está enfermo seja curado, aquele que está debaixo de ataques e opressão seja liberto, aquele que está enfrentando muita ansiedade seja aquietado agora e livre de todo medo, agora na autoridade do nome do Senhor, removendo os pés, Senhor, de toda sepultura, de toda cova, trazendo vida, em nome de Jesus. Nós oramos neste momento pela vida do teu filho Barbosa, para que ele seja renovado, a sua saúde seja renovada, para que os médicos sejam orientados, guiados pela tua mão, e que tudo ali, Senhor, todo o procedimento seja debaixo da direção do Senhor, para que a sua saúde seja restabelecida e a sua jornada, a sua caminhada, Senhor, se torne, a partir desse fato, uma jornada completamente diferente, Senhor, que venha acrescentar dias, ó Deus, sobre a vida do teu filho, com excelência, com qualidade, para que ele viva, ó Deus, todo o propósito que o Senhor tem em sua vida. Nós oramos desde agora, com os nossos livros e cadernos de oração, na tua presença, porque agindo o Senhor, quem há de impedir? E todo aquele que crê nesta manhã, declarando a tua palavra, que venha a bênção do Senhor sobre a família, sobre todas as áreas da família, sejam abençoados desde Sião, com toda sorte de bênçãos, Pai, que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. E todo o que crê e todo o que recebe, diga amém, amém e amém. Bendito seja Deus. Amém. Amém, amados. Shalom. Sejam bem-vindos todos aqueles que hoje estão aqui participando desta sala de oração, deste canal de levar o Evangelho do Senhor à igreja no devocional da manhã, desses dias, de 9 dias. Já entregamos os 21 dias, né? Lá atrás entregamos os 21 dias e agora estamos no terceiro dia desses 9 dias, o terceiro dia. Por isso, nós vamos seguir no nosso estudo, cujo tema é uma igreja que se move no Espírito Santo, uma igreja movida no Espírito Santo. Então vamos ler aquele texto, aquele versículo que o Senhor nos deu lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, porque o Senhor quer que cada um tenha entendimento sobre o que significa uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então precisamos entender as dimensões de carne e do Espírito e a militância que existe em ambos, né? O que ambos têm e promovem e, como consequência, qual é o final. Diz assim, Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
Bendito seja o nome do Senhor. O tema de hoje, o que nós vamos tratar aqui hoje, fala de que a igreja do Senhor precisa ter uma vida devocional. Aliás, esse é o tema desde o dia 2 de janeiro. Deus tem falado conosco a respeito da restauração, aquilo que precisa acontecer de fato. E analisando dentro desse estudo de hoje, quando olhamos para as Escrituras, discernir o que é uma palavra pessoal, o que é uma palavra dirigida a nós, quando estamos buscando a Deus e aprendendo na palavra de Deus, e que palavra que é dirigida ao coletivo, a toda a igreja. Eu preciso discernir isso. Por quê? Porque muitas vezes o esfriamento das igrejas está relacionado na indiferença que há na obra do Espírito Santo. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Hoje há um despertar, uma peneiração. Nós temos dessa década que começa em 2020, já estamos em 2025, ou seja, estamos no meio desta caminhada, desta década, e aprendemos que cada década o Espírito de Deus traz uma instrução e uma direção para a igreja, como ele vem acompanhando através dos séculos. Nós temos a cada século uma característica, nós vamos vendo que a cada década nós também temos uma renovação, uma mudança, uma quebra de paradigmas. E agora, de 2020 para 2030, nós tivemos nesse início de 2020 uma experiência muito difícil para a igreja, mas uma peneiração que foi necessária e importante. Nós temos que fazer a leitura na perspectiva do que as Escrituras nos mostram quanto às temporadas, os tempos que nós atravessamos. Então, vimos que muitos estão aprisionados em afazeres, em coisas que Deus nunca os pediu. E uma das revelações disto, a constatação disso, foi exatamente à medida que nós atravessamos da pandemia, onde as estruturas que estavam completamente montadas e edificadas foram questionadas, ao ponto de pastores que estavam edificando igreja, até na Argentina temos um pastor amigo lá em San Nicolás, pastor Hugo Eis, e ele estava vendo naqueles dias em que a igreja teve que fechar e tiveram que fazer uma revisão quanto à questão dos lugares fechados, a proibição dos lugares fechados, se ele não ia refazer toda a arquitetura para que a igreja tivesse alternativas de abrir, ou seja, em vez de colocar muitas paredes, colocar, fechando, né, o ambiente, colocar portas que permitissem uma abertura, ou seja, aquele lugar fechado se tornasse um lugar mais arejado, pensando exatamente pela experiência que estava sendo, que a igreja estava passando durante a pandemia. Enfim, tudo isso são leituras que precisam ser feitas, e existem coisas que muitas vezes acontecem e se repetem na nossa vida, porque recusamos aprender com aquilo que estamos passando, as experiências, recusamos, não entendemos e persistimos às vezes nos mesmos erros. Então, amados, muitos estão aprisionados com ocupações daquilo que Deus nunca pediu para fazer, e ao contrário, aquilo que deveriam fazer, não estão ocupados. Nós sabemos que a paixão é algo que se consome. Se eu deposito paixão em realizar algo que não tem relação com o que é o propósito de Deus na minha vida, e gasto essa paixão em coisas que nada tem a ver com o propósito chamado, quando eu precisar de paixão para realizar aquilo que eu devo, eu não vou ter. E por isso muitos estão descompensados quanto à paixão, muitos estão inflamados com uma paixão adoecida, uma apaixonite, porque estão depositando paixão naquilo que Deus não os chamou para realizar, para fazer. Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz: não havendo a profecia, o povo se corrompe. A razão da corrupção e o desvio de propósito da igreja local é exatamente de não ouvir a palavra de Deus, de não
não está atento à profecia, não está atento à palavra do Senhor. Quando você está dizendo o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quando você diz o culto é quando nos reunimos para prestar culto a Deus. Quando você diz o mais importante é ele é o cabeça. Então nós pensamos ir à igreja e celebrar na presença de Deus, estarmos juntos no coletivo, buscando a presença de Deus, parece que isso seria o natural, ou seja, o objetivo puro e simples de estarmos reunidos porque ele é o cabeça da igreja, porque a convocatória é do Espírito Santo, porque ele é o principal da igreja, porque estar ali é como a igreja dos sonhos do Senhor. Mas o que nós observamos hoje são narrativas, reuniões egocêntricas, um show de vaidades, onde o carnal prevalece, onde o controle sobre horários é estabelecido. E a pergunta que é, nós estamos preparados para receber o avivamento? Estamos preparados para ser, de fato, movidos pelo Espírito Santo? Estamos, de fato, entendendo o que significa uma igreja que se move pelo Espírito Santo? Então, isso são reflexões que precisamos ter. Como pode um tempo humano tentar controlar um tempo divino? Como um tempo humano pode controlar algo que só o eterno pode realizar? Como o homem pode tentar se dizer que eu vou controlar o horário de começo e fim, como se ele dissesse o que Deus vai fazer, ele tem que se encaixar dentro daquele tempo que eu estou estabelecendo. Então vamos ver até onde estamos preparados. Por isso que quando citamos os avivamentos, estamos falando de coisas sobrenaturais, de uma reunião de jovens que entra dentro de uma capela de uma universidade e de repente a coisa segue e não para. E aí começa a confundir toda a estrutura, tudo aquilo, onde encerra todas as agendas que estavam estabelecidas. Nós estamos preparados para o mover do Espírito Santo? Você vê alguém que está debaixo do mover do Espírito Santo olhando o relógio para ver o tempo e a hora que está passando? Quando o Senhor fala ao seu povo, quem é que não se submete? Quem é que não está ali, debaixo daquele poder que se move? Quem não se submete? Quando nós estivemos visitando um trabalho em Portugal, já citei aqui numa live anterior, nós vimos sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e pensamos assim, vamos lá, é 2 horas da tarde, a gente fica meia hora, 1 hora, e depois a gente retorna. Mas quando chegamos lá e começou o mover de Deus, saímos de lá quase 2 horas da manhã. Então nós temos 12 horas depois. Por quê? Porque estávamos debaixo da nuvem, da presença de Deus. Quando um pai libera uma ordem sobre uma família, quem não se submete? Só o que está em rebelião. Só quem está em rebeldia. Então, se o nome de Jesus é levantado, como não atrairá a todos? Então, o que denuncia uma reunião empobrecida, uma reunião cujo foco não está na submissão e na direção e na guia do Espírito Santo, é tentar colocar tudo dentro do seu tempo e não do tempo de Deus, nem do que ele queira fazer. Então a verdade é que precisamos estar preparados. Se estamos preparados para o que Deus vai derramar e o que Deus está a ponto de fazer sobre a terra, se nós entendermos isso, então nós vamos experimentar de fato este grande avivamento que vem sobre a terra. O culto, o foco é Deus ou os homens? Então vamos pensar, se o culto é a Deus e prestar culto a Deus é o objetivo de estarmos ali, então por que nós não deveríamos estar focados nisso? O que passar disso já perdeu o sentido. O que passar disso é, desculpe, um grande circo, um show de entretenimento. É o que a maior parte hoje se tornou um entretenimento, onde as pessoas estão ali rodeadas de pensamentos humanos, reflexões humanas, onde a preocupação é agradar a plateia e não agradar a Deus. E isso aí não é algo para se ferir ou porque você quer atingir A ou B, é uma constatação dos escândalos que têm saído de muitas e muitas igrejas pelo país afora. Muitas que cresceram, se expandiram todas e hoje estão metidas
num embaraço muito grande. Por quê? Porque está se denunciando que ali nada tem a ver com o Espírito Santo, nada tem a ver com o Espírito de Deus. Mateus capítulo 15, o versículo 8 e 9 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Quem citou isso? O próprio Senhor Jesus. Então, o Senhor está denunciando: o louvor de lábios não é adoração. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, as cantorias que a grande parte oferece a Deus não passa de fogo estranho. E nós estamos aqui nessa temporada, nessa jornada e nesses 9 dias, buscando uma renovação, que cada um de nós se torne uma tocha, uma chama contínua na presença de Deus. Então, se qualquer culto nesta nação ou em qualquer outra nação, Jesus Cristo não for o centro, e aquela reunião não estiver entregue à guia do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus mova sobre as vidas que ali estão, libertando, curando, salvando, renovando, transformando. Então, amados, não existe razão dos pequenos grupos, não existe razão das congregações, nem dos templos. Porque o que se espera... Hoje nós temos a inauguração da Maranatha Church em Gouveia, e a nova temporada, na verdade, não é uma inauguração da igreja, é uma inauguração do templo, mas para uma nova caminhada, numa nova jornada, numa permissão de Deus, para uma expansão, para um crescimento, para um lugar maior. E qual é a expectativa que tem que haver ali? Que o culto é para Deus, não para os homens. Que estamos ali não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E há de ser que cada vez que Deus nos premia, que Deus nos abençoa, que Deus nos leva a um desafio maior, nós temos que crer que Ele sabe exatamente quem Ele irá acrescentar e quem Ele irá trazer para aquele lugar, para se tornar uma vida abençoada e tenhamos uma igreja fortalecida. Você já se deu conta de onde você está neste momento? Em que circunstância, em que situação você está? Deus está para fazer algo muito grande sobre a terra. E Deus quer fazer isso. Essa é a oportunidade que você está tendo nesse ano de 2025, de você se alinhar com o propósito de Deus, fazendo algo que antes você não fazia. Se você quer alcançar as mesmas coisas que você vem alcançando, faça exatamente o que você fazia. Muitos estão sendo denunciados diante de Deus quando eles não respondem ao que deu a convocatória do Espírito de Deus. Eles não entenderam ainda que eles estão tendo uma oportunidade, e ao negligenciar essa oportunidade, eles estão sinalizando a verdade para Deus. Eles estão dizendo para Deus o quanto eles têm compromisso com oração, com palavra, com despertamento, com o mover de Deus. É simples assim. Nós demonstramos através de atitudes como essa, de estarmos aqui orando e buscando a Deus, o que estamos querendo, o que estamos buscando. Todos nós temos guerras, lutas, batalhas, mas estar aqui nesse propósito significa que há uma nuvem de testemunhas que têm visto e observado como estão as coisas e estão dizendo: Senhor, não dá para enfrentar o que está diante de nós sem sermos guiados por Ti, cheios do Teu Espírito Santo, movidos pelo Teu Espírito Santo. Então, se nós assumirmos a nossa parte, a responsabilidade, por certo nós vamos ver o avivamento e Deus vai derramar a bênção sobre o nosso território. Deus vai trazer bênção sobre a nossa casa. Joel, quando falou sobre o derramamento do Espírito Santo, ele também disse lá no capítulo de número 3, versículo 14 do profeta Joel, dizendo assim, ele diz assim, no vale da decisão, o vale de Josafá, ele diz assim: multidões, multidões no vale da decisão. O que ele estava dizendo? Um julgamento sobre as nações, multidões e multidões no vale da decisão. Meu amado, o que Deus está sinalizando
Se a igreja se cala, se eu me calo, se você se cala, ele diz, as pedras clamarão. E o que está acontecendo hoje é o clamor que está acontecendo em nações, onde as pessoas estão observando coisas que nós deveríamos ser experimentados na palavra de Deus já há muito tempo para responder. E por que não sabemos responder? Porque simplesmente não estamos atentos, ou porque muitos já se desfaleceram, porque muitos já desanimaram, porque muitos já bateram em retirada, porque muitos já apostataram. Não há como você avançar na dimensão do Espírito sem ter a reflexão de áreas da nossa vida que precisam ser questionadas, olhando cada prateleira e dizendo, isso aqui não me serve, porque eu não vou me tornar agora um acumulador. Minha alma não pode estar acumulando tudo isso. Eu preciso estar diante de Deus, aberto para o novo. Não se deita vinho novo em odres velhos. Então eu preciso apresentar a Deus um odre renovado, um recipiente preparado para receber o vinho novo. Se eu não me submeto a esta renovação e eu não questiono essas coisas, o que eu sou apenas? Você acha que Deus vai derramar conhecimento e palavra sobre um lugar completamente entulhado, de lixeira, uma alma cheia de lixo? Deus vai colocar conhecimento, Deus vai colocar unção? Não, por isso temos que nos arrepender. O arrependimento é 180 graus, é virar as costas a isso tudo e dizer, Deus, eu coloco isso diante de ti, renova-me, restaura-me, traga o novo sobre a minha vida. Então, eu queria compartilhar uma palavra que alguns irmãos aqui já me perguntaram, uma irmã me pediu, a irmã Márcia me pediu, para lembrar novamente, eu falei aqui numa live, não recordo exatamente qual delas, dessa caminhada, falando sobre a palavra que o Senhor nos ministrou para essa nação, para o que o Senhor vai fazer com o Brasil. Eu quero deixar aqui registrado, nessa terceira live dos 9 dias, nós temos aqui registrado uma palavra que o Senhor nos entregou a respeito dessa caminhada. Quando foi isso? Em 97 nós estivemos num congresso de adoradores liderado pelo Ministério do Marcos Witt, lá no México, no Distrito Federal, na capital do México. E éramos 6, os brasileiros que estavam indo lá. Era eu, pastor Ezequiel Teixeira, Márcia Teixeira, sua esposa, Moisés Malafaia, já está no Senhor, o pastor Marcos e pastor Manuel. Éramos 6, estávamos indo representando o Brasil, não havia brasileiros lá nesse congresso. E nós estávamos lá, o pastor Manuel, na época, representava as traduções das músicas do Marcos Witt aqui no Brasil, e nós fomos lá convidados, estávamos lá presentes nesse evento, e era um lugar de 18 mil latinos ali reunidos. Não se falava no Brasil por causa do idioma, na separação, é uma coisa que você só conhece quando você está entre os latinos, que é claro que hoje as políticas entre América Latina e Brasil já mudaram, modificaram, estou falando 97, mas havia muito mais palavras para os argentinos, peruanos, colombianos, os moveres estavam acontecendo na Argentina, o que estava acontecendo na Colômbia. Então ali havia, naquela faixa, as palavras eram muito focadas dentro do que Deus estava fazendo entre eles, entre os latinos. Então, nesse lugar haviam 18 mil pessoas. E estava ali Marcos Witt, estava Marcos Barrientos, que era um cantor, né? Um cantor que até hoje canta para o Senhor. Tinha o Ronquenoli, que é muito conhecido também dos irmãos, muitos lembram dos louvores Ronquenoli há muitos anos atrás, da Maranatha Music. E estávamos ali e os profetas de Deus estavam ali reunidos. Então, o primeiro episódio que eu quero deixar aqui registrado, que era uma reunião onde se buscava o nivelamento de oração, o alinhamento de adoração. E Deus usou muito mesmo. O pastor Marcos Witt foi usado, e Deus trouxe muitas canções que foram impactantes na nossa vida, né? E quando estávamos ali, teve uma noite de sábado, a transmissão era pela TV, via satélite, e o Ronquenoli saiu junto com o Marcos Barrientos, porque o Ronquenoli falando inglês e o Marcos Barrientos fazendo a tradução para o espanhol.
E quando ele veio procurar na multidão, a primeira pessoa que ele encontrou foi o Marcos. O Marcos estava lá e parece que Deus mesmo queria falar para o Brasil naquela caminhada, que Deus queria falar para o Brasil. E queria que eles se tornassem testemunhas disso. Então, mesmo estando ali 6 personagens, né, seis figuras ali no meio de 18 mil, ele veio e encontrou o Marcos. A primeira coisa que impactou, você veja o que é estar na presença do Senhor, o que é estar diante de uma nuvem, onde a presença do Senhor está se manifestando. Então ele parou e ele foi exatamente no Marcos, e ele perguntou para o Marcos assim, meu irmão, o que você veio fazer aqui? Então precisa ser uma resposta preparada, né? Que ele estava já preparado para responder. Ele respondeu o politicamente correto, ele diz assim, irmão, aqui é um congresso de adoradores, ele diz, eu vim adorar. Aí o Ronquenoli diz assim, não, meu irmão, diga o que você veio fazer aqui. Porque existe uma coisa, o que o coletivo, mas o que você veio fazer aqui? E ele disse assim, eu vim para aprender mais sobre adoração, e deu uma segunda resposta assim, meio, né, preparada. E aí ele foi incisivo, ele diz, meu irmão, eu estou lhe perguntando, o que você veio fazer aqui? E naquela hora que aquela palavra entrou, ele disse, eu vim porque eu quero ser um grande evangelista. Eu quero aprender sobre ser um grande evangelista. Ele diz, agora você falou o que você veio buscar aqui. E depois ele saiu, voltou para o altar. Isso para nós foi muito impactante, porque é como se na presença de Deus se extrai tudo aquilo que é real. Nós estamos dando respostas reais diante de Deus em todas as reuniões, mesmo que estejamos camuflados no meio da multidão. Deus conhece o coração e sabe a intenção do coração e a verdade que precisa sair de dentro de nós para que alcancemos de fato aquilo que estamos buscando. E aí, quando ele estava lá, ele passou a palavra a uma irmã que era uma profeta, e ela disse, Brasil, eu tenho uma palavra para ti. Eu estava junto com o Moisés Malafaia e o pastor Manuel, sentados numa outra poltrona, em outro lugar, e ela apontou na direção, e eu olhei para trás, porque era muito direto. E quando ela disse assim, vem, e era eu mesmo, e eu fui. E aí, quando eu fui, ela disse, Brasil, eu tenho uma palavra para ti. E ela disse assim, fui eu quem plantou em você as sementes das nações. Fui eu o Senhor. E você está dizendo, mas Senhor, olha onde estou. O nosso idioma nem sequer é falado nesse lugar. E o Senhor disse assim, eu vou tornar o teu idioma conhecido entre as nações, no mundo, para que seja recebido. Isso não será mais barreira para ti. As portas das nações estarão abertas de contínuo para que você entre sobre as nações. Haverá em ti um celeiro nesse tempo de missões, onde missionários serão levados para o mundo e não haverá resistência, porque as portas estarão abertas. A tocha está com vocês. E quando essa palavra foi recebida, e eu não recebi essa palavra, Eduardo, ela não disse meu servo, ela estava dizendo Brasil. Então eu tenho que discernir o que é uma palavra que o Senhor estava dando, como ele deu naquele momento para o pastor Marcos, uma palavra onde ele extraiu a intenção do que ele de fato estava ali, e agora uma palavra que estava dando para o coletivo. Ele estava dizendo Brasil. É claro que eu estava incluído nesta palavra, mas era uma palavra para a nação. Eu nunca me revoguei, eu nunca trouxe esta palavra para o individual. Não foi essa palavra o start da nossa caminhada em missões. Nós estamos em missões desde a década de 80, desde que iniciamos em 79. Então, naquele momento, o que Deus estava reafirmando olha, eu depositei esta palavra sobre a nação brasileira. E, de fato, essa palavra vem se cumprindo através dos anos. E qual era a nossa expectativa a partir daquele momento? Que não fôssemos mais ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Qual é a nossa expectativa de estar aqui? Que você não seja ouvinte da palavra, que você seja praticante. Deus
Você pega o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, Deus mostra um quadro da perspectiva de Deus, como Israel estava. E aí, no 6º capítulo, Deus pergunta, enfim, quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai levar a palavra diante disso tudo que eu acabei de mostrar? Quem irá se apresentar? Então Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o que o Senhor quer nos mostrar e quer extrair de nós é o propósito de nossa caminhada, de nossa jornada. Cada um de nós que estamos aqui temos uma significância dentro deste processo. Somos parte de uma engrenagem poderosa, onde Deus está para realizar algo sobrenatural que o mundo nunca viu, porque diz a palavra, eu derramarei o meu Espírito. O que Pedro falou em Pentecostes foi, porque se cumpre hoje o que foi dito ao profeta Joel, que o Senhor derramaria do meu Espírito. Uma coisa é você dizer, eu bebi do copo d'água, e dizer, eu bebi o copo d'água. O que Pedro estava autorizado a dizer é que o que estava acontecendo era o início. E isso vai se comprovar quando ele tem um encontro dirigido pelo Espírito Santo na casa de um gentio chamado Cornélio e sua família. E ele leva ali a palavra, porque o anjo que veio falar com Cornélio disse, vai, envia mensageiros à casa de Pedro e manda Pedro vir aqui. E quando ele chegou, ele começou a ministrar, e meio que ele estava ministrando, aquela família foi cheia do Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo. O próprio Pedro registra em Atos 10, dizendo, como negar a água de batismo àqueles a quem o Espírito Santo já encheu. E veja que como aconteceu conosco lá naquele dia, em Pentecostes, está se replicando aqui agora. Então, para aquelas igrejas que dizem, se cumpriu o dia de Pentecostes, ponto. Não, o Espírito Santo, Atos os atos do Espírito Santo que aconteceu no capítulo 2 de Atos, vai se replicar durante toda a jornada e caminhada. E o capítulo 28 não se encerra, o que significa que estamos nos atos do Espírito Santo sobre a terra, movendo sobre a terra. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, vamos encerrar. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas que depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Quando você olha para o espelho, o que você vê no espelho? Quando você olha, qual é a mensagem que você está ali, o que está sendo refletido ali? Ele está dizendo que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante àquele que acabou de receber a iluminação, visão clara do que está ali, mas que quando sai, aquilo já desaparece. Por isso precisamos perseverar, ser fiel à visão que nos foi dada, a visão celestial, a visão do que Deus deu, a palavra que Deus, que o Senhor nos entregou para que essa palavra possa ser replicada, para que ela possa ser levada e para que todos ouçam esta palavra, dizendo, olha, o Senhor fará grandes coisas nesse tempo. Osés capítulo 6, versículo 3 diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, amados, a nossa convocatória nessa devocional desse Shabat é prestar atenção no que o Senhor está falando com a igreja, dizendo, eu sou o Senhor da igreja, eu estou a ponto de realizar algo que o mundo nunca viu. Vocês precisam estar preparados e discernindo essa temporada, discernindo esse tempo. Porque aquilo que o mundo não conheceu, vocês conheceram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A partir desse momento, vamos orar, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração nessa manhã. Vamos apresentar as causas
que cada um de nós tem aqui para colocar diante do Senhor. Vamos fazê-lo agora. Pegue o seu caderno de oração. Vamos apresentar diante do Senhor, que você possa depois ler com calma todo o estudo, aprender aquilo que o Espírito Santo vai acrescentando a cada um, dando a cada um um cuidado sobre uma determinada palavra. Fica aqui registrado. Vamos orar pelo Barbosa, pela essa cirurgia. Vamos perseverar nesta oração, junto com a nossa irmã Luciane Botelho e todos os irmãos que estão orando. Vamos colocar aqui, nesse Shabat hoje, agradecer a Deus pela inauguração da igreja de Gouveia, para que seja um tempo novo, uma caminhada de crescimento, que se entenda os desafios que estão aí dados a cada um deles, para que quando o Senhor cada vez que somos visitados por Deus em uma temporada, Ele nos tira de onde estamos e nos leva para onde devemos estar, aonde devemos ir. Então, neste momento, Deus está preparando um grande êxodo sobre a terra, algo novo. Quando Deus diz assim, haverá um saquear do Egito, um novo saquear do Egito, haverá um derramamento num tempo de escassez, Deus vai derramar. Nós passamos uma dificuldade muito grande na área da saúde, tivemos a questão da pandemia, mas também experimentamos naquele tempo a provisão de Deus, o cuidado de Deus em meio àquela situação. Deus cuidou, Deus supriu. Então, quando Deus nos mostra algo que está sobre a terra, Ele também prepara o seu povo para a caminhada, para a jornada. Ele prepara a sua igreja para atravessar aquele tempo e seguir avançando. Então vamos orar nesse momento. Pegue seu caderno, seu livro de oração e vamos apresentar diante do Senhor. Pai eterno, na autoridade do nome de Jesus, nesta hora nós oramos, Pai, com cada um dos nossos irmãos, com a expectativa de resposta, com a expectativa, Senhor, de que a Tua palavra não voltará vazia. Como naquele dia, Senhor, em que o Senhor impregnou em nós ali, Senhor, registrou em nossos corações, Pai, toda a batalha que a partir dali foi travada pelo desaparecimento, Senhor, ó Deus, lá em Buenos Aires, Pai, daquelas fitas do evento, a tentativa que sempre o inimigo tem, Senhor, de tentar remover, tirar, de nos fazer esquecer, de nos fazer não lembrar daquilo que acabamos de receber, mas nós estamos aqui confessando, Senhor, ó Deus, a nossa total confiança em Ti, crendo na Tua palavra, ela não voltará vazia, e ela se cumprirá, e essa geração verá, Senhor, o mover do Senhor sobre a terra. Sim, dias difíceis virão sobre a terra, mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Nós declaramos, Pai, que a igreja se moverá pelo Espírito Santo, que a igreja do Senhor ultrapassará todo o vexame, toda a ruptura que muitos já estão, Senhor, no engano, que já estão desviados, já estão apostatando da fé, muitos que foram por outros atalhos, que deixaram o caminho, que deixaram, Senhor, o evangelho de poder e se tornaram, Senhor, apenas reuniões vazias, ó Deus, sinos que batem, que fazem som, mas que nada tem a ver com conteúdo, com concreto. Nós estamos aqui não para ser ouvintes da palavra, mas sermos praticantes da palavra. Por isso, Pai, recebe os pedidos de oração, coloca a Tua mão sobre cada causa que está aqui apresentada, desde ó Deus, da questão familiar, desde essa situação, Senhor, de saúde, para que seja ministrada saúde sobre cada um, Senhor, sobre esta causa. Oramos pela vida do Teu filho que vai passar por esta cirurgia, debaixo da Tuas mãos de proteção e guarda sobre a vida dele, para que tudo corra, Senhor, de forma a trazer, ó Deus, uma saúde e bênção sobre a vida do Teu filho. Nós oramos, Pai, por cada causa aqui, daqueles que estão desenvolvendo negócios, abrindo empresas, aqueles que estão também, Senhor, neste tempo, atravessando, Senhor, um tempo, Senhor, de família, que precisam, Senhor, ó Deus, resolver, que pacificar, que a Tua mão esteja sobre esses lares, que cada um possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, como aquele
carcereiro de Filipos, Senhor, recebeu de Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que haja salvação sobre esta família, haja salvação sobre essa casa. Aqueles que têm causas na justiça e que estão orando, processos que estão há muito ali engavetados, por homens, Senhor, que deixaram ali, ou por esquemas, ou por vantagens, seja quebrado agora este ciclo, seja quebrado, Senhor, esses argumentos. Toma esta cidade em tuas mãos, toma esse país em tuas mãos, remove o opróbrio que esteja sobre esta nação, traga-nos, ó Deus, ó Pai, nessa preparação para o que está diante de nós, uma temporada, Senhor, de bênção na economia, Senhor, que todos esses prognósticos, Pai, que estão sendo apresentados para o futuro econômico da nação, caiam, Senhor, que sejam removidos todos aqueles que têm promovido o terror, que têm promovido, Senhor, a desgraça, que têm promovido, Senhor, um tempo, Senhor, ó Deus, do devorador. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, que venham, Senhor, ó Deus, os tempos, Pai, onde cada um receba da parte do Senhor a medida da fé, a colheita que nos foi dada, Senhor, a colheita que nos foi guardada e preservada para um tempo, Senhor, como o Senhor instruiu com sabedoria José, e ele foi bênção no meio do Egito. Que o Senhor traga, Senhor, a temporada em que Israel saiu do Egito e eles tiveram que entregar toda a prosperidade acumulada que estava ali, Senhor, retida por eles, e que o Senhor os fez devolver para que Israel saísse para a terra da promessa, recebendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor havia guardado, que tudo que está arretido, Senhor, que o inimigo tentou guardar, que sejam rompidas, ó Deus, as portas, os grilhões, os ferrolhos e tudo aquilo, Senhor, que esteja retendo a bênção do teu filho e da tua filha, a caminhada e a jornada que a igreja foi convocada e chamada nessa estação para avançar. Agindo, Senhor, quem há de impedir? Toma nesse Shabat cada um, Senhor, e que esse dia seja um dia vitorioso, um dia de crescimento, um dia de vitória, um dia de testemunho, Senhor, na tua presença, aonde tudo aquilo que estamos colocando aqui neste momento em oração, já em ações de graças pela resposta, pela vitória, agindo, Senhor, quem há de impedir? Todo aquele que se levantou como intercessor, todo aquele que está crescendo em oração nesta caminhada, sejam abençoados agora, onde estiverem, esta família, este lar, que a tua presença expulse todo medo, toda ansiedade, toda depressão, saia na autoridade do nome de Jesus e seja estabelecido um tempo de paz, em nome de Jesus. Todo esse medo sobre o amanhã, sobre o que irá acontecer, sobre o que eu devo fazer ou não, tudo isso lançamos diante do Senhor e declaramos, Pai, estamos fazendo o que devemos fazer, crendo que o Senhor está movendo, que o Senhor está agindo, porque o Senhor ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. E aquilo que estamos crendo é que cada vez que nos reunimos na tua presença, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que decreta sobre nós a bênção. Por isso, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós agradecemos pela vitória. Em o nome de Jesus, todo que crê e recebe, aonde estiver, diga amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Hoje à noite, vamos ter a inauguração da Maranatha Church em Gouveia. Gouveia Paciência, Gouveia Cosmos, está ali naquele triângulo ali, né? Gouveia, Paciência e Cosmos. Vamos estar orando por isso, agradecidos e celebrando junto com nossos irmãos essa conquista de estarem indo para um lugar maior, graças a Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um. Deus abençoe você, Maria do Carmo, Deus abençoe Chavinho, Deus abençoe Antônia, Jaqueline, Ramos, Michele, Enese Sandra, Shalom, Deus abençoe Gabriela e Fabinho, Deus abençoe Maria Pedrosa, o Senhor te abençoe, pastor Jonas, Rutinha, pastor João Fernandes, a colheita, Célia, Deus abençoe Simone, Deus abençoe pastora Rose, Rosana, Conceição, aí todo mundo dando o shalom, em nome de Jesus. Deus abençoe Janete, Marcele, Deus abençoe pastor Wanderson e toda a equipe do R3,
Deus abençoe a todos. Amém, Moisés, que o Senhor abençoe. Temos a Ana Renale, pastora Tininha também, de Campo Grande. Deus abençoe. Deusuíte, Deus abençoe. Eu recebo, Deusuíte, que o Senhor também te abençoe. Simone, Deus te abençoe. Amém. Maria do Carmo, o Senhor te abençoe. Sueli, Deus abençoe a todos. Abençoe. Bianca, pastora Bianca, Célia, o André, Deus abençoe. A Letícia, a Dalva, o Senhor abençoe. Elaine, Selminha, Deus abençoe. Shalom, graça e paz, Deus abençoe a todos. Amém, amados? Que o Senhor continue fortalecendo nesse dia a sua vida e que você possa avançar. Amanhã, às 6 da manhã, vamos estar na nossa reunião de oração no 4º dia, nos nossos 9 dias de caminhada nessa jornada até o dia 31 de janeiro. Então, esteja conosco amanhã às 6 da manhã, vamos estar orando, colocando diante de Deus, aprendendo sobre o devocional juntos. Amém? Ana Lúcia, Deus abençoe também. Dalva, Deus abençoe. Amém? Joel, Vera, Deus abençoe. Shalom, todos amados. Deus continue abençoando. Shalom, amados. Que Deus abençoe. Amanhã vamos estar às 6 horas da manhã. Aqui o recado, não deixe de dar o like. Aqui os irmãos da Maranata, não esqueçam de dar o like. Amém? Josemi, Deus abençoe. Maria, Conceição, que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. Deus abençoe a todos.